Seja muito bem-vindo ao canal Carreira Analítica, meu nome é Danilo. E pessoal, eu sei que o foco aqui do canal não é sobre política, mas um inscrito me perguntou pelo Instagram qual que é a minha opinião sobre esse tema aí que você deve ter visto já pela internet, da jornada 6 por 1. E aí você deve ter visto deputados brigando entre eles, influenciadores falando sobre o assunto. E então nesse vídeo eu resolvi falar sobre o tema, falar minha opinião, falar o que eu acho que aconteceria com o mercado se uma lei dessa fosse aprovada, e vou comparar alguns países aí que têm comportamentos mais para um lado ou mais para o outro. E, cara, até antes de eu começar aqui, eu sei que assim, a chance do que eu vou trazer aqui te machucar aí é muito alta, independente se você for de direita ou de esquerda. Pra você ter clicado nesse vídeo aqui, provavelmente é um tema que te interessa, mas eu espero que você não esteja num grupo aí de pessoas que tá realmente discutindo isso como se fosse acontecer, brigando com familiar, brigando com amigos, criando inimizade por conta de um tema assim. Eu vou te explicar por quê. Até antes da gente falar sobre as consequências de uma lei dessa aí, prós e cons de uma mudança dessa, cara, é muito importante a gente entender que esses caras que estão discutindo, independente da sua opinião política, não importa se você é de esquerda ou de direita, esses caras fazem isso praticamente todo ano. E eu vou te listar algumas vezes que a mesma coisa foi trazida. Então, se a gente pega nesse ano, foram duas vezes com a Soraya Tronic e com a Erika Hilton, que foi assim quem trouxe o tema. 2023 foi o Eberton Rocha, depois, 2023 também, Paulo Paim. 2021, outra vez o tema. Eu vou listar todas as vezes, não vou falar todas aqui. Mas assim, você tem que entender, cara, que praticamente todo ano esse assunto ele é abrangido pelos deputados, eles começam a discutir sobre isso, criam basicamente uma cortina de fumaça para um monte de coisa que está acontecendo aí, que a gente deveria cobrar. Então, assim, eu sei que o canal não é sobre política, mas independente da sua opinião política, o que eu quero te falar aqui é o seguinte, cara, não vai adiantar nada você ficar discutindo, brigando com familiar, sua opinião pouco importa nesse caso. Mas aqui eu não tô falando de longo prazo. No longo prazo, cara, pode até acontecer, se a coisa for estruturada, pode até acontecer de um país adotar esse tipo de postura em geral. E aí eu vou até comparar alguns países aqui. Mas, cara, se uma lei dessa passasse no Brasil agora, a gente estaria, assim, muito ferrado mesmo. Não tem condição, não tem estrutura para uma lei dessa ser aprovada. E aí eu te falo o que, que aconteceria. O ideal aqui seria uma reforma, no mínimo, uma reforma tributária antes dessa mudança toda. E aí o país conseguiria começar a se preparar para uma mudança dessa. Cara, o Brasil é um dos países que mais paga imposto. Você trabalha aí, você que mora no Brasil, cara, você trabalha metade do ano só pagando imposto, inclusive até um pouco mais aí. Então, sabendo disso, imagina o que, que aconteceria se uma lei dessa passasse, sabendo que existem muitas empresas que dependem desse tipo de jornada para sobreviverem. O que aconteceria seria basicamente o que já acontece hoje em dia, só que de forma mais intensa, que é o trabalho informal. Então, as empresas começariam a contratar de forma informal e as pessoas teriam que aceitar, porque é um país também que tem um alto índice de desemprego e a gente perderia o controle total. Então, assim, queria até tirar isso de lado agora, porque assim, sabendo, cara, não tem como uma lei dessa passar agora. Esquece. Não importa a sua opinião, não importa a minha. Uma lei dessa não passa. Seria assim, o país acabaria de um dia para o outro. Tendo isso em mente, vamos falar um pouco sobre esse tipo de postura e como é que alguns países acabam adotando esse tipo de controle maior de ter um empresário ali que tem que ser controlado na forma de controlar, na hora de contratar um funcionário. Então, se a gente pega, eu mesmo moro na Espanha e aqui na Europa em geral, os países têm um pouco mais de controle nesse sentido. Então, as leis trabalhistas acabam sendo mais fortes e existe muito mais controle nesse sentido. Enquanto isso, se a gente pega um outro escopo, se a gente pega, por exemplo, os Estados Unidos ou Dubai ou alguns outros países do mundo, é o contrário. Então, nos Estados Unidos eu até gosto de falar que geralmente um profissional ali trabalha por hora. Ele trabalha assim, ele recebe o valor por hora trabalhada. Assim como várias funções no Brasil também acabam funcionando assim, mas a gente tem muito mais a cultura de ter a hora extra, né? Nos Estados Unidos tem muito mais hora trabalhada. Ou se você parar para pensar numa empresa maior, você que trabalha em tecnologia ou quer entrar em tecnologia, o que acaba acontecendo não é nem pela hora, é pelo valor que você traz no seu trabalho. Ou seja, tem muito profissional que trabalha um número reduzido de horas aí, que não é nem tão controlado assim. Você pega uma empresa grande, uma startup, ou uma empresa de tecnologia em geral, essas empresas não vão nem ficar controlando quantas horas você está trabalhando, se é um desenvolvedor, se é um analista, cientista de dados. Se você entregar resultado para aquela empresa, você acaba ganhando por aquele resultado que você está trazendo. Então, assim, você tem uma parte cultural mais americana, vamos chamar assim, e uma parte europeia, que não é que não tenha empresas assim, mas em geral a Europa tem um controle maior nesse sentido, controle de hora, inclusive assim, a gente lá, eu tô numa empresa de tecnologia, mas assim, eu acabo tendo que
controlar o horário de todo mundo, porque por lei, se o pessoal bate na nossa porta, vê lá que a gente, tipo, alguma pessoa trabalhou mais horas, ou trabalhou menos, ou não tem um controle ali no papelzinho, é tudo bem no papel mesmo, é bem tipo, bem old school. Isso dá um problema gigantesco para a empresa. Então, assim, a gente tem os dois lados aí, os dois escopos. E aí eu gostaria de falar sobre a minha opinião agora. E não adianta eu te falar que eu sou imparcial, não tenho lado político nenhum, sou neutro, porque isso seria mentira. Qualquer pessoa que te fala isso tá mentindo. Claro que eu posso fazer um trabalho aqui o mais objetivo possível sobre os temas que a gente traz aqui, sobre desenvolvimento na carreira, mas no fundo, até na hora de escolher o tema, a forma de abranger cada tema desses aí, a gente tem que considerar que a pessoa que está trazendo esse tema tem uma visão de mundo, e a visão de mundo tem muito a ver com a visão política, tá tudo bem conectado. Por mais que assim, eu falando disso ou não explicitamente, eu tenho uma visão política. E a minha visão política, eu já falei aqui algumas vezes, eu sou liberal economicamente, ou seja, eu tendo a preferir esses modelos que têm um Estado que interferem menos ali nessa relação de trabalho entre empresário e o empregado. Eu sei que vai ter prós e cons, eu não estou aqui para discutir isso, mas eu tendo a preferir esse modelo. Inclusive, eu dei o exemplo aí dos Estados Unidos. Então, se a gente para pensar numa empresa que cria esse tipo de cultura, onde ela está pagando um funcionário pelo valor que essa pessoa traz, ou se não for nem só pelo valor, mas se ela paga pela hora que a pessoa trabalha, e a pessoa pode trabalhar o número de horas que ela quiser, e aí ela ganha dinheiro a partir do trabalho que ela entrega, a partir do número de horas que ela trabalha, eu tendo a preferir esse modelo e realmente acredito que ele traz um benefício a longo prazo para aquela empresa, para aquele funcionário e para aquele país muito maior do que quando o Estado tenta interferir. E aí, além disso, além de preferir o modelo em geral, é uma preferência minha, eu entendo quem prefere o outro modelo e acha que assim, o empresário vai abusar do empregador e do empregado e tudo. Eu até entendo a pessoa que acha isso, mas além disso, para piorar, a gente está sendo assim, quem está definindo essas leis são pessoas que trabalham, não tem nenhum modelo, não é nem 5x2, é o modelo 3x4. Essas pessoas trabalham 3 dias da semana e folgam 4. Isso é tipo um absurdo. Como é que uma pessoa que trabalha 3 dias da semana ganha aí 30, 40 pau, sei lá quanto que um deputado ganha, vai saber definir o que é melhor para uma relação entre o empregador e o empregado. Então, cara, assim, a minha visão aqui é muito clara sobre isso. Ter um modelo desse só pioraria o país em geral e faria com que as empresas que conseguissem sobreviver, elas teriam que buscar uma forma, uma alternativa para conseguir, trazer lucro. Então essas empresas provavelmente buscariam o modelo informal, buscariam profissionais que estariam dispostos a trabalharem de uma forma informal, iam abrir um PJ, por exemplo, coisa que acontece muito no Brasil. Para você que trabalha já com dados, cara, eu até queria saber, você que trabalha com dados aí, você tem PJ ou você trabalha registrado mesmo, carteira assinada? E se você trabalha como PJ, conta aí qual que você prefere PJ ou você prefere o outro modelo. Porque o que eu vejo que acontece, e aconteceu comigo uma época também, foi que a empresa me ofereceu, falou: "Ó, você quer ser contratado, você quer mudar para o modelo PJ e a gente, tipo, consegue negociar uma coisa melhor e tudo". E tinha muito sentido porque eu estava fazendo na época e eu acabei aceitando. E é o que mais acontece, cara, independente da área que você trabalha, é o que mais acontece no Brasil. Então deixa a sua opinião aí. Qual que é a sua opinião sobre esse tema? Qual que é a sua opinião? Você acha que um negócio desse vai passar ainda? Eu posso te garantir que não vai, mas assim, não vai, pelo menos agora não vai ser aprovado. E tudo aparenta ser uma cortina de fumaça, deputados ali fazendo isso, escondendo outros problemas reais que estão acontecendo no dia a dia. Não que isso não seja uma discussão saudável de se ter, mas a forma que ela é trazida, cara, é muito, tipo, caricato até. É um lado ali da esquerda, um lado da direita, os discutindo e tal, e aí o pessoal criando time, parece time de futebol ali, discutindo sobre o assunto, mas no final das contas não dá em nada. Assim como falei que eu vou deixar aí uma lista de vezes que esse mesmo assunto foi trazido e o pessoal começou a discutir da mesma forma, polemizou da mesma forma, só que agora com rede social, e pelas pessoas que estão envolvidas também, isso acaba tendo um alcance maior. Então eu acho que agora acabou chamando mais atenção do que das outras vezes. Mas, cara, não é diferente, é a mesma história de sempre e eu posso te garantir que não vai ser aprovado.